Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 17 de agosto, nosso texto está em 1 de Samuel, no capítulo de número 9. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorade, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem, tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul seu filho: Toma agora contigo um dos moços, e levanta-te, e vai a buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém pouco estavam ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles, então, à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço com quem ele ia: Vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse: Eis que há nesta cidade um homem de Deus, homem honrado. Tudo quanto diz sucede, e assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá. Porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse a seu moço: Eis, porém, se lá formos, que levaremos então a aquele homem? Porque o pão dos nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus. Que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: Eis que ainda se acha na minha mão um quarto de ciclo de prata, e ao qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre qual caminho. Antigamente em Israel, indo qualquer pessoa consultar a Deus, dizia assim: Vinde e vamos ao vidente, porque o profeta que de hoje antigamente se chamava vidente. Então disse Saul a seu moço: Bem dizes, vem, pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo eles pela subida da cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água, e disseram-lhes: Está cá o vidente? E elas lhes responderam e disseram: Sim, eis que aqui tens diante de ti. Apressa-te, pois porque hoje veio à cidade, porquanto o povo tem sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha. Porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois que comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Porque Yahvé havia revelado aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viria, dizendo: Amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Porque tem olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, Yahvé lhe disse: Eis aqui o homem de quem te tenho dito. Este dominará sobre o povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto, comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. E quantas jumentas que há 3 dias se te perderam? Não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti, para a casa do teu pai? Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me fala semelhantes palavras? Porém Samuel tomou a Saul, a seu moço, e os levou à câmara, e deu-lhes lugar, acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro: Dá cá a porção de que te falei, de que te disse, põe-na à parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espádua com o que havia nela, e pô-la diante de Saul, e disse Samuel: Eis que isto é o sobejo. Põe-no diante de ti e come, porque se guardou para ti para esta ocasião, dizendo eu,
tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade e falou Saul sobre o eirado. E se levantaram de madrugada, e sucedeu que, quase ao subir da alva, chamou Samuel Saul ao eirado e disse: Levanta-te e despedir-te-ei. Levantando-se Saul, e saíram ambos para fora, ele e Samuel. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: Dize ao moço que passe adiante de nós. E passou. Porém tu espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Livro de Carta aos Romanos. Difícil, né, a gente lembrar sempre disso? É Carta aos Romanos, capítulo de número 7. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei e assim não será adúltera se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro, daquele que ressuscitou entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam nos nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conhecia o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não me dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim a concupiscência. Porquanto, sem a lei, estava morto o pecado. Eu, na algum tempo, vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei que eu me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se o bom em morte? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que eu faço não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Jeremias, capítulo de número 45 e 46. Palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro, da boca de Jeremias, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Assim dizia Yahvé, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque, disseste: Ai de mim agora, porque me acrescentou Yahvé, tristeza minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Isto lhe dirás: Assim dizia Yahvé, eis que o que edifiquei eu derribo, que plantei eu arranco, e isso em toda a terra. Procuras tu grandezas? Não as busques.
Porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz Yahvé. A ti, porém, darei a tua alma por despojo, e em todos os lugares para onde fores. Capítulo de número 46. Palavra de Yahvé que veio a Jeremias, o profeta, contra as nações, acerca do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemis, ao qual feriu Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavês, e chegai-vos à peleja. Selai os cavalos, montai, cavaleiros, e apresentai-vos com elmos, alimpai as lanças e vesti-os de couraça. Por que razão vejo os medrosos voltando as costas? Os seus heróis estão abatidos e vão fugindo sem olharem para trás. Terror ao redor, diz Yahvé. Não fuja o ligeiro, não escape o herói para a banda do norte, junto à borda do rio Eufrates. Tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo como o Nilo e cujas águas se movem como rios? O Egito vem subindo como o Nilo, e as suas águas se movem como rios, ele disse. Subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade e os que nela habitam. Avançai, ó cavalos, e estrondeai, ó carros, saiam os valentes, os etíopes e os de Pute, que tomam o escudo, os lídios, que tomam e entesam o arco. Porque este dia é o dia do Senhor Yahvé dos exércitos, dia de vingança, para se vingar dos adversários, e a espada devorará, fartar-se-á, embriagar-se-á com o sangue deles. Porque o Senhor Yahvé dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Sobe a Gileade, toma o bálsamo. Ó Virgem filha do Egito, debalde multiplicas remédios, não há cura para ti. As nações ouviram falar da tua vergonha, e a terra está cheia do teu clamor, porque o valente tropeçou no valente, e ambos caíram juntos. Palavra que falou Yahvé a Jeremias, o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para ferir a terra do Egito. Anunciai no Egito e fazei ouvir isto em Migdol, também fazei ouvi-lo em Nof e em Táfilis. Dizei, apresenta-te e prepara-te, porque a espada devorou o que está ao redor de ti. Por que foram derribados os teus valentes? Não se puderam ter em pé, porque Yahvé os abateu. Multiplicou os que tropeçavam, também caíram uns sobre os outros e disseram, levanta-te e voltemos ao nosso povo e à terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Clamaram ali, Faraó, rei do Egito, é apenas um som, deixou passar o tempo assinalado. Vivo eu, diz o rei, cujo nome é Yahvé dos exércitos, que certamente, como Tabor entre os montes e como Carmelo junto ao mar, assim ele virá. Prepara-te para ires para o cativeiro, ó moradora, filha do Egito, porque Nof será tomada em desolação e será abrasada, até que ninguém mais aí more. Bezerra muito formosa é o Egito, mas já vem a destruição, vem do norte. Até os seus mercenários no meio dela são como bezerros cevados, mas também eles viraram as costas e fugiram juntos. Não estiveram firmes, porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo da sua visitação. A sua voz irá como a da serpente, porque marcharão como um exército e virão a ela como machados, como cortadores de lenha. Cortaram o seu bosque, dizia Yahvé, que era impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos, são inumeráveis. A filha do Egito está envergonhada, foi entregue na mão do povo do norte. Diz Yahvé dos exércitos, Deus de Israel. Eis que visitarei Amon de No, e a Faraó, e ao Egito, e aos seus deuses, e aos seus reis, ao próprio Faraó, e aos que confiam nele. E os entregarei nas mãos dos que procuram a sua morte, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos seus servos, mas depois será habitada como nos dias antigos, dizia Yahvé. Não temas, pois tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei mesmo de longe, e a tua semente da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará e descansará e sossegará, e não haverá quem o atemorize. Não temas, servo meu, Jacó, diz Yahvé, porque eu sou contigo, porque porei termo a todas as nações entre as quais te lancei, mas a ti não porei termo.
mas castigar-te-ei com medida e não te deixarei de todo impune. Amém? Vimos então os nossos textos no dia de hoje, em 1 de Samuel, no capítulo 9, que todos os nossos cuidados e todas as nossas preocupações estão diante de Deus, assim como o profeta, quando viu Saul, falou: não se preocupe, as jumentas já voltaram e eu vou te declarar a palavra do Senhor. Nós sabemos que Deus sabe tudo que se passa no nosso coração. Ele sabe o que é que nos aflige, quais são as nossas preocupações, o que nós estamos buscando. E o Senhor quer nos dar a palavra dele. Então, muitas vezes, as nossas preocupações não nos permitem ouvir de fato a palavra do Senhor. O nosso coração precisa repousar naquilo que Deus nos diz. Amém? E em Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo de número 7, o próprio apóstolo Paulo mostra que vive um dilema, uma batalha entre o que ele quer fazer corretamente e aquilo que ele acaba fazendo contra o seu próprio entendimento. Ele reconhece que é necessário o cumprimento da lei, mas no seu corpo, o velho homem, o pecado, os velhos hábitos continuam militando contra a sua nova maneira de ver, de pensar. Então essa batalha, se foi difícil para ele, é difícil para nós. Quem vai vencer é o lado que nós alimentamos. Se nós alimentarmos o nosso espírito, ele prevalecerá pelo Espírito de Deus. Se nós alimentarmos a nossa carne, os nossos desejos, o pecado prevalecerá. Então nós precisamos escolher. Sempre é uma escolha. E em Jeremias, no capítulo 45, Deus promete para o escriba, para Baruque, ele fala: muitas coisas difíceis vão acontecer. A terra vai ser castigada, vai ser destruída, os povos serão destruídos, mas eu vou te proteger onde quer que você vá. Então nós precisamos entender que a promessa de Deus é de que ele vai guardar a nossa vida, mas não é de que as coisas serão fáceis. Muitas pessoas confundem isso. Deus não nos promete uma vida fácil. Ele nos promete livramento e paz, segurança em meio à tribulação. Amém? Vamos orar? Pai Santo, bendito, maravilhoso, fiel, justo, nós te louvamos, te bendizemos, te damos graças pelo teu muito amor e a tua grande misericórdia. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela tua promessa, que independente das circunstâncias, por piores que sejam, o Senhor sempre estará conosco. O Senhor nos guardará até o dia da tua vinda e ajuda-nos, Pai, a fazer sempre a escolha certa. Ajuda-nos a prevalecer pela lei do Senhor, pelo teu Espírito Santo, nessa batalha contra os desejos, contra a vontade, que o pecado ainda influencia sobre a nossa vida aqui nessa terra. E em nome de Jesus, Pai, que as nossas preocupações não nos impeçam de ouvir a tua voz e conhecer os teus planos. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom.